Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e vamos olhar aqui para os lucros recorde da Casa de Luz francesa LVMH, que aumentou os seus lucros em 2022 em 17% para 14 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, também anunciou aqui uma subida de 20% dos seus dividendos e vai pagar 12 euros por ação aos seus acionistas. Por exemplo, a boa fase da LVMH levou também o JP Morgan a apostar, a dar aqui uma recomendação de compra da cotada francesa, devido aos seus bons resultados e crescimento constante. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Para esta semana, invariavelmente terá que ser Jerome Powell, porque temos reunião de FED e não apenas o que irá sair daquelas declarações iniciais da reunião, mas depois as respostas aos jornalistas vão ser muito importantes. Concretamente, como é que irá Jerome Powell resolver ou o que é que irá referir da recente subida do mercado? Jerome Powell, que aí há duas reuniões, se não estou em erro, teve aquela frase que basicamente até parece que o Fed não quer que o mercado suba, porque isso irá criar condições mais relaxadas em termos financeiros globais. Portanto, vamos ver como é que se irá encaixar o discurso de Powell com a subida recente do mercado. Isso poderá ter um impacto muitíssimo forte, como teve da outra vez. Miguel, aqui a economia norte-americana cresceu aqui no quarto trimestre, 2,9%, acima do esperado pelo mercado, mas ainda assim há aqui receios de recessão. Pensas que a Fed terá isto em conta, talvez não nesta reunião, que ainda será cedo, mas à medida que eventualmente a política monetária apanha aqui a economia norte-americana, pensas que poderá ser aqui um momento mais tarde, ao longo do ano, em que a Fed fará aqui uma pausa, irá analisar o que se passa na economia e esperar para ver o impacto das taxas na inflação? Ou precisará de dados mais concretos ao nível da redução da inflação? Eu diria que a Fed faz isso a todo o tempo, portanto, monitoriza de perto todas as variáveis macroeconómicas que influenciam não só o crescimento, como a inflação, como o próprio emprego. Um dos principais fatores que vai estar em cima da mesa, claramente, para esta reunião da Fed é não só a dimensão da subida de agora, que já é subido, que são 25 pontos base, mas o que é que vai acontecer lá à frente? E é para aí que o mercado está a olhar nesta altura. Tem sido tido em conta que os bancos centrais iriam tirar o pé do acelerador em termos de dimensão das subidas de taxas. Já vamos ver isso nesta reunião da Fed, portanto, a Fed já o começou a fazer, o BCE também, apesar de uma forma mais tímida, deverá subir ainda assim 50 pontos base. No entanto, mais importante do que saber onde é que vamos acabar lá à frente, se as subidas vão ser de maior dimensão ou menor dimensão, é saber qual é a estabilidade e quanto tempo nós vamos ter subidas e durante quanto tempo vamos ter as taxas nos 4,5% ou nos 4,75% ou nos 5%, que seja no caso dos Estados Unidos. O mais importante é saber durante quanto tempo é que é sustentável aguentar este tipo de política monetária restritiva, porque nenhum banco central, obviamente, vê com bons olhos subir taxas em 2023, em março, para descer em dezembro ou no início de 2024. Portanto, a estabilidade da política monetária é, obviamente, uma das características que os banqueiros centrais gostam de ter em cima da mesa. Daí podermos provavelmente assistir não digo uma substituição, mas se calhar a um redirecionamento daquilo que é a política monetária da Fed via puramente taxas de juros para uma política de tightening que se calhar poderá não ser tão agressiva quanto inicialmente se esperava, ou seja, e fazer aqui o equilíbrio entre a política monetária tradicional dos juros com o balanço do Banco Central. Poderemos ter, se calhar, a continuação de um balanço de maior dimensão, não ter uma redução do balanço naquilo que era esperado, na escala que era esperado, seja em termos de venda de ativos, seja em termos de não reinvestimento,
ao invés de vermos aqui uma ação nos juros. Portanto, poderá haver aqui uma conjugação mais dinâmica destas duas vertentes da política monetária, mas claramente que a Fed já percebeu que a inflação, a Fed e o Banco Central Europeu, são dois fatores que têm que ter em cima da mesa. No passado, nos anos 70, vimos maus exemplos com má condução de política monetária que depois desaguaram em hiperinflação, todos nos recordamos da crise dos anos 70, pelo menos dos livros, e parece-me desta vez os bancos centrais estão a tudo fazer para evitar um cenário semelhante. Agora, é preciso ter em cima da mesa que em janeiro tradicionalmente os preços sobem mais do que noutros meses do ano, que é porque há reajustamento de contratos, renegociação de preços, portanto é natural que a inflação nos meses no mês de janeiro seja mais alta. Depois há aqui um outro fator que é importante. A acreditar nos números, a inflação nos Estados Unidos, a core veio dos 6% para os 4%, números redondos. Este movimento foi feito com uma política monetária de subida de juros e de redução do programa de quantitative easing. No entanto, trazer a inflação de 4% para 2% é bem mais difícil do que trazer de 6% para 4%. Portanto, são 2 pontos percentuais na mesma, mas a escala é 1/3 ou metade. Portanto, trata-se agora de trazer a inflação para metade, 4 para 2, quanto de 6 para 4 foi apenas 1/3, entre aspas. E o esforço para isso também é diferente. Portanto, está muita coisa em cima da mesa nesta altura, nomeadamente no que se refere aos números da inflação. O próprio mercado do emprego nos Estados Unidos deu alguns sinais de que poderá estar numa fase já de estabilização, portanto acabou aquele período de graça de melhoria constante, agora poderemos ter chegado a uma fase de estagnação, e isto obviamente são tudo leituras que a Fed faz para projetar decisões de política monetária futuras. Miguel, como é que vês aqui alguns pontos que eu acho muito interessantes, nomeadamente os pedidos de subsídio de desemprego que teimam em não aumentar. Isto é uma coisa, é muito curioso, aliás, ainda esta semana passada diminuíram novamente, contrariamente às expectativas. E depois a questão de que o mercado claramente já antecipa um corte, eventualmente na última reunião do ano. Não achas que haverá aqui algum dia em que, mais uma vez, haverá um choque entre a realidade que o mercado está a assumir e aquilo que o FED quer que seja, nomeadamente isso que tu referes de 4 para 2 é muito mais difícil do que 6 para 4, e a FED quer manter esse ritmo ou esse rumo quase de inflexibilidade até aos 2%? Sim, quer a Fed e quer o BCE, mas há aqui um outro fator que nós temos que ter em cima da mesa e que o mercado também já começou a descontar, que é o chamado efeito de segunda vaga, second leg effect, no caso da inflação. Podemos ter agora, durante algum tempo, a persistência de uma pressão inflacionista novamente. Portanto, depois de um período de abrandamento, chegamos ao pico, estamos agora numa fase de reversão, podemos ter novamente aqui um arranque da inflação e o mercado começa a descontar isso e temos visto isso nos últimos dias no mercado das taxas de juros. No entanto, o mercado de emprego, como tu referias, mantém-se resiliente, mas os sinais são, e nós vamos ver isso agora esta semana também no Non-Farm Payroll, portanto estamos a falar na criação de emprego não agrícola, que também tem mostrado sinais de abrandamento, portanto já não estão a ser criados tantos postos de trabalho não agrícolas como estavam no passado. Portanto, e temos uma redução que ainda é significativa, será na casa dos 15% a 20%. Isto projetado, portanto, obviamente que o número poderá surpreender pela positiva, mas para já o que está em cima da mesa é isto. Portanto, o mercado de trabalho mantém-se estável. No entanto, há um outro ponto que é importante também ter em cima da mesa, tem a ver com o custo do salário hora, que os americanos medem muito e isto tem um impacto ao nível da inflação. Esse custo tem-se mantido abaixo da taxa de inflação, é um custo que não tem tido uma variação tão dinâmica como a taxa de inflação tem tido, o que ajuda também ao combate à inflação. Portanto, desde que este custo de salário hora se mantenha estável e abaixo da inflação, a inflação via consumo está de certa forma controlada. Miguel, estava aqui a semana passada num encontro do JP Morgan em Lisboa e uma analista dizia qualquer coisa do género. Esta é a recessão mais antecipada de sempre e, regra geral, as recessões quando vêm são
uma surpresa. Olhando aqui para o caso da zona euro, por exemplo, o Goldman Sachs já está aqui mais otimista e contrariando o resto dos analistas, diz que até vai crescer 0,5% este ano a zona euro. Parece que houve aqui muito pessimismo e que, entretanto, as coisas também foram mudando e existe aqui uma luz ao fundo do túnel e, afinal, a recessão até pode ser ou leve ou inexistente. É a recessão mais anunciada de sempre e se calhar pode até nunca acontecer e nunca chegar. Esse é um dos pressupostos que está, por exemplo, subjacente às previsões para Portugal. Portugal é um dos países que não prevê sequer qualquer crescimento negativo do seu PIB. Vai depender muito dos números de inflação. E esta questão do second leg, portanto, de facto, podemos ter novamente uma vaga inflacionista e que poderá mudar ainda mais o discurso dos bancos centrais, poderá ser determinante nesse capítulo. Agora, não é surpreendente e não será surpreendente, claramente, mesmo com a reabertura da China, e a reabertura da China veio ajudar e veio mudar aqui um pouco também estas previsões que foram feitas lá atrás, não é de espantar que não tenhamos sequer uma recessão em 2023. Portanto, não me espantaria de todo. Aliás, os resultados das empresas espalham isso mesmo. Continuamos a ter excelentes números. Qualquer uma das empresas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, de forma genérica, tem apresentado resultados muito bons. As tecnológicas, por exemplo, têm feito um trabalho de reestruturação precisamente para acomodar o impacto de uma eventual recessão. Portanto, poderemos, por ser tão anunciada, as empresas terem tido tempo de se preparar, poderá nunca acontecer. Miguel, achas que, nomeadamente, porque janeiro trouxe números de inflação mais baixos, mas é preciso ver que em janeiro o Brent subiu, o ouro subiu, o cobre subiu, por exemplo, o gás natural não, caiu, mas houve aqui pressões que se vão refletir depois em fevereiro. Podemos ter aqui um susto em fevereiro e depois então resumir aqui uma redução mais progressiva e não tão rápida? A questão dos números de janeiro de inflação, como eu dizia, janeiro é tradicionalmente o mês em que há uma maior pressão inflacionista. No entanto, o ano passado também não foi normal em termos de número de inflação durante todo o ano. A questão do second leg, e a tua pergunta é essa, e é aquilo que eu dizia há pouco também, não nos espantemos que tenhamos em fevereiro, ou em março, ou em abril, que seja alguns durante o ano, novamente um retomar da inflação. Portanto, eu acho que é muito cedo e é pura especulação. Os próprios macroeconomistas que aconselham os decisores de política monetária também não sabem, e vê-se isso pelas previsões dos bancos centrais. Aliás, eles são às vezes acusados de ser demasiado otimistas, e as projeções dos bancos centrais que têm sido revistas, e tradicionalmente com a inflação mais acima do que aquela que era prevista na reunião anterior, portanto, até eles têm que ser cautelosos. Portanto, aquilo que nós temos que ser agora, mais do que especulativos, é cautelosos e analisar cada número com alguma frieza. Portanto, é difícil especular sobre isso. Mas é uma realidade que o Brent subiu, o cobre subiu e o ouro subiu. Isso vai ter algum impacto nos números, não? Eu diria que, como foi um senhor chamado JP Morgan há muitos anos atrás, quando lhe perguntaram para onde é que iria o preço das ações, acho que era das ações, e ele respondeu que seguramente vai flutuar, para onde vai não sabe. Portanto, seguramente ao longo deste ano vamos ver os ativos a flutuar, a subir e a descer, o preço do petróleo a subir, poderá inverter e descer em fevereiro. Agora, os números para janeiro, e nós olhamos, por exemplo, para aquilo que é esperado agora nos Estados Unidos para a inflação de janeiro, é um ligeiro aumento, e saiu acima, estamos a falar de números previsionais, acima daquilo que foi o mês passado. Portanto, temos aqui já um acelerar, não lhe chamo acelerar, chamo um aumento da inflação do mês de janeiro relativamente àquilo que era previsto. Vimos isso em Espanha também, ainda no dia de hoje que saíram números. Portanto, estamos a ver o mês de janeiro a começar a mostrar alguns sinais de que a inflação pode novamente voltar a estar em cima da mesa. Miguel, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado eu. Um bom trabalho para todos e bons investimentos. Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação.
boa semana e bons negócios.